Vamos fazer uma oração. As pequenas. Vamos orar. O grandioso Pai, neste momento onde vamos expor a Tua palavra, te peço, Pai, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, fale os nossos corações, nos ajude a aplicar essas verdades, nos ajude, Deus, nos ajude no momento em que ouvimos, porque existem tantas coisas que podem acontecer, que procuram desviar os nossos pensamentos, procuram colocar a nossa mente em outro lugar, às vezes, neste momento. Tantas preocupações, nós passamos por tantas coisas, Pai, e nós, neste momento, te pedimos, nos ajude a ouvir a Tua voz, a Tua palavra, nos ajude a aplicar essas verdades na nossa vida, que não sejam somente palavras lançadas ao vento, mas que, pelo Teu poder, Deus, nós sejamos confrontados, sejamos impactados pela Tua verdade, Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, oro. Amém. Amém. Nós viemos de uma rica jornada estudando o livro de Malaquias, que terminou hoje pela manhã, onde a gente viu problemas, talvez um dos problemas centrais do povo de Israel, que era uma visão distorcida sobre Deus e sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Em Malaquias a gente percebe que, apesar das práticas externas, apesar de tudo que o povo faz, o coração do povo está distante de Deus. Ele se encontra distante de Deus. Eles participavam dos rituais, eles iam ao templo, obedeciam aparentemente a lei, mas eles sempre buscavam brechas na lei para cumprir suas obrigações com o mínimo de comprometimento, com o mínimo de reverência possível. Eles se contentavam com uma adoração superficial, enquanto em seus corações eles evitavam uma plena entrega, uma plena fidelidade que Deus exige. E nesses próximos 3 finais de semana, nós temos a tarefa de expor as parábolas de Mateus 13, conhecidas também como as parábolas do reino. E assim como Malaquias, muito parecido, Jesus agora está falando a um povo com um objetivo muito claro: expor a verdade do reino de uma forma que vai desafiar a percepção superficial que eles têm sobre a adoração a Deus. Vai colocar em xeque a adoração superficial, ou a percepção superficial que eles têm. Então, as parábolas do reino, como, por exemplo, a do semeador, que a gente vai começar hoje, ou a do joio, do grão de mostarda, do fermento, são janelas que vão revelar como Deus, o rei de tudo, como Ele age no mundo e o que Ele espera de nós. Então, cada parábola vai apresentar uma faceta do reino de Deus, que vai contrastar a resposta dos corações endurecidos, fechados para a graça, porque até agora o que Jesus tem enfrentado desde o início de Mateus são corações endurecidos, uma e outra vez. Vai ficando cada vez mais aparente que o povo não o percebe, que o povo não entende quem ele é. Então, assim como o povo nos dias de Malaquias, que tinha os ouvidos tapados para os verdadeiros propósitos de Deus, Jesus agora está confrontando os seus ouvintes no seu tempo, com essas parábolas, com o objetivo de revelar quem realmente ouve e acolhe a verdade do reino. Então, a palavra de Deus é então lançada como a semente do semeador, mas nem todos estão aptos para recebê-la. Nem todos a recebem. Ou, por exemplo, a parábola do joio, por sua vez, vai lembrar que o reino vai se expandir mesmo em meio à oposição. Na parábola do grão de mostarda, na parábola do fermento, a gente vai ver que o reino de Deus tem uma influência poderosa, transforma, mesmo que comece de forma imperceptível e pequena.
Por isso, quando a gente vai estudar Mateus 13, a gente é chamado a considerar se somos como aqueles em Malaquias, se somos como o povo de Israel nesse momento que Jesus conta as parábolas, que eles ouvem uma outra vez, mas eles não compreendem. Será que somos assim? Ou a gente está disposto a abrir o coração, a abrir a mente para essas realidades profundas do reino? Então essas parábolas são convites para examinarmos a nossa própria receptividade à palavra. E a gente precisa se perguntar nessa noite, a gente precisa ser sincero e se perguntar, a gente está buscando a Deus com autenticidade ou superficialidade? Precisamos ser honestos conosco nessa noite. E para introduzir o primeiro ponto sobre a parábola do semeador, é fundamental compreender por que Jesus opta por utilizar as parábolas. De repente ele começa a usar uma linguagem através das parábolas. E particularmente essas parábolas do reino, ele começa a usar essas parábolas como meio de instrução para o povo. E isso que ele faz não é um mero artifício pedagógico, não é simplesmente usando um artifício da pedagogia, mas ele está falando em parábolas como uma resposta a essa compreensão totalmente distorcida do povo, que tanto o povo quanto os discípulos têm a respeito do reino de Deus, a respeito do papel do Cristo naquele momento. E Mateus 13 vai apresentar um ponto culminante, um ponto de inflexão nessa pedagogia do Cristo. Ao invés de discursos diretos, ao invés de palavras diretas, o Cristo vai recorrer a parábolas, porque o conceito de reino, sustentado por muitos em essência, estava naquele momento totalmente distorcido, redutivo, condicionado pelos anseios nacionalistas, pelos anseios de libertação, pelos anseios materiais. E tal visão a gente percebe que era exacerbada porque eles tinham essa expectativa messiânica naquele momento. Eles queriam um libertador, dentro da tradição davídica, um libertador que ia dominar, um libertador trazendo o domínio político, o domínio territorial naquele momento, sobre as nações. E Jesus, por sua vez, ele não somente recusa essa visão, mas ele também expõe o seu caráter, esse caráter totalmente equivocado de ter essa visão. Ele vai reformular as expectativas do reino, que é muito maior do que qualquer realização, qualquer realização terrena, qualquer expectativa que eles pudessem ter, era muito maior do que Jesus estava trazendo. Então era muito raso aquela visão. E esse mal-entendido, a gente percebe também naquele momento, a gente vai trabalhar, mas que não se limita somente às multidões. Os discípulos, naquele momento, eles estão presos a a mesma visão glorificadora do Cristo. Eles estão na expectativa de algo material, de algo, é agora. Aí você vê nas perguntas deles, quando eles perguntam, é agora que vamos reinar? É agora que a gente vai reinar? Ou quando a gente percebe, quando eles perguntam, eu posso sentar na sua direita? Ou quando a mãe dos discípulos, meu filho pode sentar à sua direita e outro à sua esquerda? E isso vai revelar que a visão, como eles projetavam sobre o reino de Deus naquele momento, uma visão imediata, uma visão de status naquele momento. Então Jesus, por meio dessas parábolas, ele vai revelar a natureza do reino de Deus, que vai inverter essas projeções. Ele vai confrontar com uma realidade que já é presente, que já era presente naquele momento, mas era invisível àqueles olhos que buscavam reconhecimento. E invisível aos olhos que buscavam reconhecimento terreno. Então, cada parábola em Mateus 13 opera como uma resposta que revela, uma resposta crítica que revelava aquele coração do povo. Em vez de um reino visível, triunfalista, em vez de algo que garantisse uma resposta aos problemas daquele momento deles,
Jesus vai apresentar um reino que começa no escondido, que cresce de maneira quase que imperceptível, uma presença que quando vai se manifestar vai confrontar e transformar tudo, tudo. Então a parábola do semeador, por exemplo, não é apenas uma reação humana à palavra de Deus. Não é somente como os corações respondem a isso, mas é um reflexo do próprio caráter do reino. Um reflexo do próprio caráter do reino. Um domínio que é recebido ou rejeitado no coração. Onde Deus soberanamente vai estabelecer suas sementes e Ele faz brotar os frutos. Enquanto muitos, com a percepção totalmente deturpada, vão permanecer indiferentes a isso. Por isso, quando a gente vai entrar na parábola do semeador, de outras parábolas do reino, Jesus vai nos convocar a uma metanoia, a uma renovação completa da mente, uma renovação completa do coração. Ele vai desafiar a que a gente abandone qualquer compreensão superficial do reino, qualquer compreensão superficial que a gente pode ter, e vai nos levar a acolher com humildade o entendimento que vai reconhecer tanto esse caráter misterioso do reino, e o caráter progressivo da ação divina, quanto à necessidade de um coração receptivo e regenerado. Por isso, lembrando do texto, eu gostaria de convidá-los a abrir Mateus 13, a gente vai ler do 1 ao 23, acredito que vai estar projetado também. E o texto diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de sua casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. Quero que vocês vão visualizar esse momento onde Jesus senta no barco, toda a multidão de pé na praia, aquela visão de grande multidão. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E um tempo depois, logo depois, os discípulos se aproximam de Jesus e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo persevereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso,
Esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quando a gente olha a parábola do semeador, Jesus nos dá uma imagem poderosa sobre como o reino de Deus opera no mundo. Ele retrata o semeador lançando sementes sobre vários tipos de solo. Uma ação que destaca a generosidade e a soberania de Deus a oferecer sua palavra de forma universal, de forma a todos. Ele expõe a palavra a todos. E aqui apresenta o primeiro ponto do sermão, o primeiro ponto que consigo perceber nesse texto, que vê a palavra como a semente do reino, que demonstra a soberania, demonstra a generosidade de Deus na semeadura. E esse ato gracioso de lançar a palavra a todos, sem distinção, revela uma disposição divina que não vai fazer acepção de pessoas. Uma oferta tanto para o solo endurecido, quanto para o solo fértil. Uma oferta tanto para os dois solos. E aqui a gente percebe que essa é a essência da natureza do reino. Uma graça soberana que vai se manifestar mesmo diante da dureza de coração, convidando todos ao arrependimento, confiando todos a participarem do reino. Por isso, porém, quando Jesus fala em parábolas, Jesus vai responder à questão da resistência e da cegueira espiritual que está presente entre seu público. Ele vai aludir diretamente a isso, incluindo os próprios discípulos. Esse método de ensino, de novo, é mais do que uma escolha didática. É uma resposta à recusa de muitos a entender, a acolher a verdadeira natureza do reino. Jesus fala em parábolas como uma forma de juízo e de revelação, revelando o reino aos que têm corações abertos, mas ao mesmo tempo encobrindo a sua realidade daqueles que se recusam a compreender. Então, quando Jesus vai citar Isaías 6, Jesus vai destacar a dureza do coração de Israel. Um povo que, mesmo vendo, mesmo ouvindo, ele não entende, o povo não entende. Porque suas expectativas, de novo, estão... Muito obrigado, Enoque. Porque suas expectativas estão enraizadas num conceito limitado, num conceito terreno, num conceito de poder. A imagem do semeador que lança sementes amplamente, então, vai simbolizar tanto a amplitude da oferta do reino, quanto a seriedade da sua rejeição. Esse é um Deus que governa soberanamente e proclama o seu reino a todos. Mas somente aqueles cujos corações foram preparados pela graça vão poder verdadeiramente acolher essa palavra. Somente estes vão conseguir frutificar. No pensamento neocalvinista, a gente percebe esse aspecto da soberania de Deus sobre toda a criação. Quando Kuyper vai falar, não há 1 centímetro quadrado em toda a criação sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. A palavra é lançada com o propósito de alcançar indivíduos, de alcançar nações, vai transformar vidas, impactar todos os aspectos da criação. Por isso, quando a palavra é lançada sobre todos os tipos de solo, Deus demonstra que o seu reino não se restringe
a um espaço. O seu reino não se restringe a um grupo específico, mas vai visar a restauração de toda a criação. Visa a restauração de toda a criação. Vai invadir todas as esferas da vida, todas as esferas. Por isso, a variedade dos solos aponta para uma realidade desafiadora. É uma realidade desafiadora. A receptividade à palavra de Deus, a receptividade à palavra do reino, vai depender de uma obra de Deus no coração humano. Uma verdade que Jesus vai continuar desenvolvendo para os seus ouvintes. Por isso a gente percebe que essa generosidade, ela é inquestionável. Essa generosidade do semeador é inquestionável. Mas a frutificação da palavra, mais do que uma mera exposição, ela vai exigir um coração trabalhado pela graça de Deus. E quando a gente fala, a gente medita sobre essa parábola da semeadura, frequentemente a gente foca no aspecto missional, evangelístico, ou a gente foca em pessoas que não recebem o evangelho, até mesmo pessoas que são cristãs, mas não agem como cristãs. E a gente se vê como solo fértil. A gente sempre se olha como solo fértil nesse processo. E você pode até se surpreender e dizer que você é um solo fértil aqui nessa noite, que você deseja ouvir mais a palavra de Deus. Mas eu quero te perguntar quantas vezes nessa semana o seu coração foi infértil a essa palavra generosa de Deus? Quantas vezes? Diante de estresses, diante de momentos de decisão, diante de momentos de medo, diante da dor, você, no fim de todos esses processos, que a gente tem desculpas, geralmente a gente coloca desculpas diante de Deus. Ó Deus, eu fiz isso porque, você sabe, está difícil. E depois de tudo isso, você se rendeu e acabou fazendo o que você queria fazer, ou você rendeu sua vida ao cuidado de Deus? O que acabou acontecendo? E é importante lembrar que o povo que não recebe a palavra de Jesus não a compreende por conta da dureza do coração. Por conta da dureza do próprio coração. E eu quero te perguntar assim, você lembra do sermão que você ouviu domingo passado? Você vai lembrar do que eu preguei agora, amanhã de manhã, quando você acordar? E assim, isso também é para mim. Porque eu percebo que a gente não dá valor merecido a essa livre e generosa semente do reino plantada por Deus nas nossas vidas. Porque a gente ouve um sermão como um bom conselho, geralmente, depois, durante a semana, a gente faz o que a gente bem acha. Se o que o pastor pregou se encaixa no que eu estou passando e eu consigo tirar um proveito, vejo como um princípio de sabedoria bíblica para me dar bem, se eu consigo tirar proveito, eu aplico. Mas se o que o pastor pregou não vai se encaixar muito bem, se encaixa, mas traz um desconforto, dói demais, eu vou fingir que eu não ouvi. Quantas vezes é assim? E eu percebo que, na verdade, nós raramente somos solo fértil. A gente é solo fértil quando convém. E na maior parte das vezes é um solo espinhoso que sufoca a semente. Sufoca a semente no processo. Se realmente conhecêssemos e reconhecêssemos a generosidade de Deus na nossa vida, a gente faria tudo no nosso alcance para a gente não esquecer da palavra. Com certeza a gente daria muito mais valor à vida prática do que a conceitos, meros conceitos. E nesse momento eu gostaria de te encorajar a um grupo de ressonância durante a semana, onde a gente se encontra nas casas para cumprir o nosso papel como comunidade. Assim como esse nome diz, ressonância, a gente medita pautado no sermão de domingo, a gente oramos juntos, temos tempo de comunhão,
Tudo isso pautado no reconhecimento da generosidade de Deus na nossa vida. Porque a sua palavra ressoa nas nossas vidas. A sua palavra precisa ressoar nas nossas vidas. Se nós não damos valor a isso, nós não seremos solo fértil. Nós frequentemente vamos sufocar essa semente. Então eu quero te encorajar, medite durante a semana. E não dependa só de você, porque você fala, não, eu vou meditar, mas aí a semana passa e domingo você é lembrado. Quero te encorajar a isso. Vamos crescer juntos nesse processo. E aí, percebendo, olhando para esse primeiro ponto, se o primeiro ponto nos introduziu a esse mistério da generosidade de Deus, que vai espalhar semente sobre todo tipo de solo, aqui no segundo ponto que eu quero trazer, pautado nesse texto, é que nós somos levados a contemplar uma dimensão mais profunda da obra de Deus, que é a preparação e a transformação do coração humano. Essa é a ação monergística da graça, o que a gente chama de monergismo, onde Deus age pelo seu poder, só, sem a nossa ajuda, na regeneração do nosso coração. E esse é o segundo ponto, a preparação na transformação do coração humano, o que Deus faz. Então, a gente entende que essa ação monergística da graça de Deus não apenas lança a palavra, não apenas lança a semente, mas ele também prepara o solo. Ele capacita o solo a acolher a palavra e a frutificar. Essa parábola, por isso, é mais do que uma imagem da graça de Deus. Ela também vai descrever esse paradoxo entre a graça soberana e a resposta humana do coração, onde a palavra é anunciada a todos, sim, mas a frutificação, a evidência da verdadeira aceitação dessa palavra vai ocorrer somente onde a ação de Deus é eficaz. Então o semeador semeia sem discriminar, mas o crescimento depende não apenas da qualidade do solo, mas da operação da graça divina, que vai tornar esse solo receptível, que vai tornar esse solo fértil. Então a mensagem de Jesus apresenta uma tensão entre esse convite da palavra e a resposta particular que cada coração vai oferecer, confrontando com a realidade de que sem uma ação da graça divina, isso nos confronta, porque sem a ação da graça divina, a palavra vai ser ouvida, mas ela não vai ser compreendida. Sem a ação da graça divina, a palavra é recebida, mas ela não é retida. Então, dentro da teologia reformada, dentro da perspectiva calvinista, a gente vai enfatizar que o ser humano, em seu estado natural, ele é incapaz de buscar a Deus por conta própria. Ele é incapaz de buscar a Deus. O Bavinck, dentro da sua dogmática reformada, ele vai trabalhar a ideia de que a regeneração, ele não vai tirar a liberdade do homem, mas ela transforma a sua disposição. Ou seja, Deus inicia a obra de transformação no coração humano, rompendo essa barreira de dureza, capacitando esse homem a acolher a palavra. Esse ato unilateral de Deus, onde ele vai operar sozinho, preparando esse solo, é o que permite a frutificação autêntica do reino. Assim como o profeta Ezequiel vai descrever, em Ezequiel 36, Deus promete remover o coração de pedra. Deus promete remover o coração de pedra e dar um coração de carne. Um ato que aponta para a total dependência do ser humano da graça divina. Aponta para isso. É essa obra que abre o coração à palavra, criando um solo onde o reino pode crescer. Esse solo fértil não é uma qualidade intrínseca do indivíduo, não pertence à pessoa, é um fruto da operação soberana, onde Deus vai regenerar, onde Deus vai limpar, onde Deus transforma. Aqueles que respondem ao evangelho do reino com fé, aqueles cujas vidas foram transformadas, aqueles que frutificam, não fazem por mérito,
ou por capacidade própria, mas porque o solo de seus corações foi preparado, foi trabalhado pela graça de Deus. Por isso, esse segundo ponto nos leva a reconhecer que, além dessa oferta ampla do reino, como a gente viu no primeiro ponto, a recepção e a frutificação da palavra vai depender de uma ação sobrenatural, um processo de transformação que Deus realiza de forma soberana. E uma das indagações que pode surgir no coração nesse momento a gente se é confrontado com... quando a gente é confrontado com essa verdade, a palavra, uma indagação pode surgir. É a ideia de que eu não tenho escolha. Então, é isso? Eu não vou ter uma escolha frente a isso? E eu quero... E talvez você está abordando esse conceito pelo caminho errado. Eu queria te trazer a ideia de que pense dessa forma. Imagine o Deus do universo chegando a você, o Deus criador de todas as coisas, de tudo que existe, governante de tudo, e através do seu próprio conselho, ele se aconselhando a si mesmo, através da sua própria decisão, ele fala: olha, eu vou transformar e resgatar essa pessoa do inferno, do que ela merece. Eu, pela minha própria decisão, sem que essa pessoa mereça, eu desejo resgatá-la do inferno. E aí, nesse momento, você perguntaria para Deus: entendi, Deus, eu tenho uma decisão aqui? Posso escolher? Não? Imagine só. É como eu consigo ver como se fosse, sei lá, uma pessoa num prédio em chamas, e o bombeiro chega afobado, com pressa, o teto quase caindo, desabando nele, e a pessoa se vira para o bombeiro um pouco, assim, surpreso e se sentindo ofendida, fala: você não vai me perguntar para me tirar daqui? Seria mais ou menos isso, a ideia que isso trabalha, que é... Imagina a cara do bombeiro, né? Tipo, tá? Não, você não tem escolha nisso. E é a ideia de que a realidade do texto vai apontar para a ideia de que as pessoas com o coração endurecido, elas não vão perceber que elas estão nesse prédio em chamas. Ou elas vão achar que elas conseguem apagar as chamas com as coisas que eles podem encontrar no mundo. Eles vão achar que, talvez essa chama não é tão forte, eu consigo apagar. E aquele cuja mente é iluminada por Deus percebe as chamas e exclama de alegria quando ele vê o Salvador. E a ideia desse texto nos direciona ao terceiro ponto. E aqui, lembrando um pouco dos dois primeiros pontos, aqui lembramos que a obra de Deus não se completa apenas somente na generosidade da oferta da palavra, como a gente viu no primeiro ponto, e nem na preparação do solo fértil. O objetivo final de toda essa obra é que aquele que é alcançado, que produza frutos visíveis, produza frutos abundantes, testemunhando a presença e poder transformador do reino de Deus. Esse é o objetivo final. Jesus, quando ele fala do solo fértil, que acolhe a semente, está nos conduzindo a um quadro de frutificação. A verdadeira aceitação da palavra no coração humano, preparada pela graça, resulta inevitavelmente em transformação. Esse fruto não é uma simples resposta humana. Não vai ser uma simples resposta humana, mas uma manifestação do reino de Deus, que vai produzir atitudes, vai produzir ações, um modo de vida que reflete o caráter de Deus. Esse processo de frutificação significa que a vida regenerada, ela não permanece oculta. A vida que é regenerada, a vida que é fértil, ela não permanece oculta.
Pelo contrário, ela dá testemunho do poder de Deus em todas as áreas da existência, na santidade, no amor ao próximo, na justiça, na proclamação do Evangelho. Por isso, o reino de Deus se manifesta de forma concreta, de forma pública, revelando que existe uma nova criação que surge em meio a esse mundo caído. Uma regeneração daquilo que estava perdido. E a gente percebe que essa frutificação encontra seu ponto central em Cristo. Essa regeneração encontra seu ponto central em Cristo, o verdadeiro semeador da vida. A videira verdadeira, assim como João 15 coloca. Jesus não apenas lança a palavra, mas também ele é a própria palavra encarnada. Ele viveu a frutificação perfeita do reino em sua própria vida. Ele demonstrou com cada ação, com cada palavra, a natureza do próprio reino de Deus. Através da sua morte, através da sua ressurreição, ele estabelece a base para que o reino pudesse ser expandido e frutificar no coração dos eleitos. Em união com ele, como ramos da videira, os crentes encontram a fonte de sua capacidade de frutificar. Assim como ele fala em João 15, 5, porque sem mim nada podeis fazer. A frutificação, então, é um reflexo direto da nossa comunhão com Cristo. Porque é dele que a gente recebe a vida, a força, a direção para viver conforme o reino. Por isso, a parábola do semeador vai revelar que muitos ouviram Jesus com as expectativas equivocadas. Revela isso de forma muito clara. Muitos ouviam Jesus com as expectativas equivocadas. Buscavam o Messias que atendesse suas necessidades, seus desejos imediatos, mas quando Jesus apresentou o verdadeiro reino, desafia, transforma, em vez de apenas satisfazer, ele não foi reconhecido. Eles ouviram a palavra, mas a dureza do seu coração não permitia que ela penetrasse profundamente e gerasse frutos. E hoje o desafio continua o mesmo. Será que a gente está disposto a seguir a Jesus apenas quando isso é conveniente? Ou a gente está preparado para ser solo fértil, onde a palavra realmente transforma? Estamos dispostos a isso? Dependemos de Deus para isso? Eu vejo que são perguntas que precisamos fazer diariamente, porque diariamente nós somos tentados a não darmos fruto. Diariamente somos tentados a viver um cristianismo conivente com a realidade que a gente vê no mundo, um cristianismo preguiçoso. Somos tentados diariamente a isso. Que solo somos, meus irmãos? Que solo somos? Ele nos convoca a morrer para nós mesmos. De viver de modo que Cristo seja visível em cada aspecto da nossa vida. Na família, no trabalho, nas relações com aqueles que sofrem. A frutificação, então, não vai ser um fim em si, mas ele é um testemunho do poder de Deus em nós. Porque nesse processo nós somos chamados para chamar a outros a reconhecerem a Cristo em nós, para que outros experimentem a realidade do reino na nossa vida. E como tem sido isso? Como tem sido isso? E como temos... E eu vejo que nesse momento, talvez pessoas estão se sentindo ou muito culpadas frente a como têm vivido a vida, ou algumas pessoas podem estar querendo culpar outras, falar, eu vivo assim, mas os outros não vivem isso que eu vivo, ou naquela ideia de eu não tenho conseguido fazer nada disso. À minha volta, ninguém tem sido impactado pelo reino de Deus. Na minha volta, talvez todos, eu demonstro a minha própria vontade a todos.
E o objetivo não é simplesmente que você se sinta mal por se sentir mal. Mas o objetivo é que você seja confrontado com a palavra, assim como eu estou sendo confrontado com a palavra. Esse é o objetivo. E o que vamos fazer frente a isso? O que faremos frente a isso? Vai mudar algo ou até domingo que vem? E isso é algo que precisa confrontar nossa vida, meus irmãos. É algo que precisamos ter reverência frente a Deus. Precisamos ter temor frente a Deus. Porque tem tantas coisas que eu vivo no meu dia a dia que tentam tirar o meu foco. E eu não sei vocês, mas eu acredito que vocês também. Eu não sou o único que sofre aqui diariamente com coisas que procuram tirar o meu foco constante. Visões, desejo de me sentir bem, desejo de me sentir mais realizado, desejo de ter mais posses. É isso que tem guiado a minha vida? Ou a minha vida tem sido guiada numa direção que frutifica e demonstra o reino de Deus? Se não demonstra o reino de Deus, a gente tem vivido no lugar errado, na direção errada. E esse é o momento onde nós precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar a Deus e pedir misericórdia, pedir misericórdia. Por isso que o convite é para que possamos rejeitar as expectativas limitadas, as expectativas egoístas que nós geralmente criamos do reino de Deus. E que possamos abraçar o reino de Deus na sua plenitude, refletindo o caráter de Cristo. Que sejamos solo fértil, prontos para produzir frutos que desafiem o mundo, desafiem aquilo que nós somos constantemente atraídos e glorifiquemos o nosso Pai. Esse é o nosso convite. É isso que eu gostaria de convidar a vocês nessa noite, nessa reflexão. Vamos fazer uma oração neste momento. Grandioso Deus, como fica claro, Pai, que precisamos de Ti. Em todos os processos do caminho, nós precisamos de Ti, Deus. E que fique cada dia mais claro que não é através da nossa força, não é através da nossa eloquência, mas humildemente pedimos, Deus, temerosos, pedimos para que o Senhor transforme o nosso coração, molde a nossa vida, Pai. Nos guie pelos seus caminhos, Pai, para que não vivamos constantemente em caminhos que não apontam para Ti, que não vão na Sua direção. Nos ajude, Pai, nos ajude, nós precisamos do Seu auxílio, Deus. Confronte os nossos corações. Nos dê da Tua graça, Pai. Nos ajude a caminharmos essa jornada contigo, como igreja, como comunidade, diante de Ti. Uma comunidade que anseia viver contigo, Pai. E anseia se afastar de Ti, Pai. Anseia por não se afastar de Ti, Deus. Nos ajude, Deus, nessa jornada. Nos ajude, Deus. Precisamos de Ti. Te agradeço por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para receber a bênção, orarmos e receber a bênção. Obrigado de novo, Deus, por este momento, por este encontro, por este culto, Deus, onde reconhecemos a Sua grandeza, onde reconhecemos a nossa necessidade de Ti, Pai, onde alegres cantamos, porque sabemos o que o Senhor fez na história para nos alcançar, para nos levar de volta a Ti, Deus. E através da Tua palavra, Pai, nós queremos entender para aplicar as nossas vidas, não só para o entendimento, mas entendendo que através dessa salvação somos chamados à missão, Pai.
para vivermos constantemente em missão, para a Tua glória, em prol do Teu reino, até que o Teu reino venha, Pai. Queremos viver as nossas vidas. E agora recebamos a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as consolações, ricas consolações do Espírito Santo nos acompanhem de agora para sempre, até que Ele venha. Amém.